Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre o Trivium, as artes liberais da lógica, da gramática e da retórica, de autoria da irmã Miriam Joseph, publicado pela editora Realizações. É uma obra muito interessante que traz uma introdução sobre o chamado Trivium. O que é o Trivium? O Trivium são três disciplinas, três matérias que você irá estudar para que você possa se desenvolver em relação à sua comunicação. A palavra trivium ela vem do latim e significa três vias ou três caminhos, né? E é justamente isso que dá o nome ao canal, três vias, trivium. E esse trivium, né, essas três disciplinas são a lógica, a gramática e a retórica. A lógica ela tem como relação e principal função tratar sobre o pensamento, sobre como pensar da melhor forma possível, utilizando aquilo que é mais racional do ser humano. E em seguida nós temos a gramática, a segunda disciplina. Na gramática você vai lidar com os símbolos, com a linguagem, como que você vai, através aí da escrita, através da palavra, dos símbolos utilizados e da forma como a própria linguagem é expressada da melhor forma possível. Então, com a lógica, você aprende a pensar da melhor forma possível, com a gramática, a significar da melhor forma possível. E por último, a terceira matéria, a terceira disciplina é a retórica, na qual você vai se desenvolver para comunicar bem. Então, essas três disciplinas, lógica, gramática e retórica, são as disciplinas do chamado trivium, né? Das três disciplinas, a considerada mais relevante, mais importante, é a retórica, porque ela resume e unifica todas as outras disciplinas em uma só e agrega, né, com os seus próprios preceitos, né? Então, são essas três disciplinas aí. O trivium ele foi muito utilizado na antiguidade, não propriamente com esse nome, mas foi desenvolvido também ao longo do tempo e durante a Idade Média ganhou ali um auge maior em relação a esses estudos, né? E permaneceu sendo estudado durante vários séculos como sendo a chamada educação clássica, né? Através do trivium, dessas disciplinas, você irá desenvolver a sua base da comunicação. Logo depois de estudar o trivium, você parte para o estudo do quadrivium. E no quadrivium são quatro disciplinas, por isso o nome quadrivium, né? As quatro vias. Aí no quadrivium você estudará aritmética, música, geometria e astronomia. E é por isso que muitas pessoas têm o chamado curriculum vitae, né? Ou curriculum vitae, né? No currículo, o próprio nome, né, é aquele seu percurso durante a vida. Ou seja, qual o caminho que você realizou, qual das vias, né, se são as três vias ou se são as quatro vias, você percorreu. Por isso o nome curriculum vitae, o caminho que você percorreu durante a vida através dessas disciplinas, né? E essa é um pouco da origem da palavra curriculum vitae. E essas disciplinas aqui são justamente dadas aqui e ensinadas durante vários séculos em escolas e depois em universidades, né? Também sempre verificando da melhor forma possível o ensinamento clássico, as principais obras que são relevantes e utilizando aquilo que os professores colocavam dentro da ideia do próprio Trivium em si. E com o passar do tempo, o próprio ensino do Trivium foi abandonado, né? Ele foi modificado o sistema educacional, especialmente no século XVIII, século XIX, e o Trivium não foi mais estudado como antigamente. E a partir disso, né, ocorreu um certo declínio educacional e o professor Mortimer Adler, que é um professor universitário dos Estados Unidos, verificando essa deficiência, ele até escreveu um livro, né, chamado Como Ler Livros, utilizando as técnicas do Trivium para fazer com que os jovens lessem melhor as obras, né? Então, bem interessante isso. Segundo Mortimer Adler, os melhores leitores são aqueles que utilizam o Trivium. Enfim, mas sobre esse livro em específico, ele é de autoria da irmã Miriam Joseph. Quem foi a irmã Miriam Joseph? O nome dela completo é Agnes Lenore Rao. Ela nasceu em Glanford, Ohio, nos Estados Unidos, mas adotou o nome de irmã Miriam Joseph porque ela se tornou justamente uma irmã, né, membro da Congregação das Irmãs da Santa Cruz. Ela nasceu em 1898, faleceu em 1982, graduou-se em jornalismo em 1923 e teve o título de doutorado na Universidade de Columbia. Além disso, ela foi professora de inglês na St. Mary College entre 1931 e 1960.
e escreveu vários artigos e textos sobre Shakespeare, sobre o Trivium, etc., né? Acontece, como eu já mencionei, que o Mortimer Adler estava nessa pretensão de apresentar a educação clássica da melhor forma possível, chegou a escrever esse livro aqui, Como Ler Livros, e ele estava dando uma palestra para uma série de professores e alunos universitários, né? A palestra tinha como objetivo tratar sobre o fundamento metafísico das artes liberais. Essa palestra foi dada em 1935 e na plateia estava justamente a irmã Miriam Joseph assistindo essa palestra. Ela era professora de inglês na época e ficou admirada com essa ideia, né, da educação clássica, da educação através do Trivium, e decidiu então fornecer um curso específico aos seus alunos sobre o Trivium naquela universidade, né, especialmente sobre os domínios da ferramenta de aprendizagem, né? E aí nisso ela verificou ali com esses estudos que seria interessante criar uma apostila, um material para que esses alunos entendessem afinal o que era o Trivium. E aí que surgiu justamente esse livro. Ele é, na verdade, uma coleção aqui de textos, né, que a irmã Miriam Joseph escreveu para essas aulas, objetivando aqui trazer uma introdução. Então aqui não é propriamente o Trivium. Existem algumas pessoas que confundem essa obra com o próprio Trivium, né? Porque cada disciplina é uma matéria em si. Então é uma obra, ou são várias obras que você tem que estudar, várias gramáticas, várias obras de retórica, várias obras de lógica. Aqui ela tentou sintetizar essas três disciplinas em um curso breve, para que você tivesse então um pouco da noção do que é educação clássica através do Trivium. Aqui no livro nós temos a imagem da irmã Miriam Joseph, né? Como eu já mencionei, ela era membro da Congregação das Irmãs da Santa Cruz e foi uma professora de muita consideração no meio universitário. Então essa obra tem esse objetivo. Você não vai aprender o Trivium através da obra O Trivium da irmã Miriam. Você vai ter uma noção geral, né? E mesmo assim uma noção geral bastante breve. E é interessante dizer que, como era uma obra dedicada aos alunos da irmã Miriam, ela própria nas aulas dava as informações complementares. Então é uma obra que falta um pouco ali de detalhes nesse sentido, porque falta o professor para que pudesse explicar com maior profundidade aquilo que está aqui nesse material. Então por isso que é um ótimo livro, né? Serve como introdução, mas não diria que é uma obra completa do Trivium, né? Você não pode apenas ler isso aqui e dizer que já estudou o Trivium. Na verdade, são matérias que você vai passar anos e anos estudando e se desenvolvendo, né? E, de uma forma geral, ela apresenta os conceitos basilares da lógica, dos termos de retórica, da gramática geral que ela apresenta, algumas informações. Então, é uma tentativa inicial de recuperar um pouco do estudo do Trivium. E a partir dessa iniciativa da irmã Miriam, outros autores começaram também a pesquisar, novas aulas foram fornecidas em outros cursos, e aí sim o Trivium começou a ser desenvolvido. Mas é sempre importante dizer que isso aqui é uma introdução. E ela deu essa matéria durante 2 semestres, né? Tendo aulas aí durante 5 dias por semana, e formou então esse livro didático que depois veio a ser publicado em forma de livro em 1937 e chegou ao Brasil aqui em 2008 pela editora Realizações. O outro livro que a editora Realizações publicou é esse aqui, o Quadrivium, que tentaria ser uma continuação do Trivium da irmã Miriam, mas aqui já é outro autor, é um organizador, o John Martineau. É um livro que eu diria que não vale a pena, você não vai aprender o Quadrivium, são informações sobre imagens que são colocadas. Na verdade, aqui o objetivo era só para dizer que existe uma certa continuação da obra da irmã Miriam com o Quadrivium, mas aqui não tem nada de Quadrivium, simplesmente não vale a pena adquirir essa obra, na minha opinião, né? É uma obra só para título ilustrativo mesmo, para dizer que existe uma continuação da obra da irmã Miriam, né? E aí a editora fez, né, o título com colorido parecido com o título da edição do Trivium, dando a entender que são continuações dessa primeira obra, mas na verdade não tem relação propriamente direta e é uma obra que não vai te ensinar o Quadrivium. Então, se você quiser economizar, eu acho que não vale a pena adquirir isso aqui. Mas da irmã Miriam, certamente que vale a pena adquirir para que você possa ter uma certa introdução ao Trivium. Mas não leve como sendo
a obra inicial e definitiva. Leve apenas como algo que você vai começar os seus estudos do Trivium, vai ver aqui alguns conceitos e aprender com a irmã Miriam, né? E tem vários conceitos que são interessantes aqui. Ela já coloca de uma forma basilar, né? O que são as artes liberais? As artes liberais denotam 7 ramos do conhecimento que iniciam um jovem numa vida de aprendizagem. O conceito é do período clássico, mas a expressão e a divisão das artes em trivium e quadrivium data da Idade Média. O trivium inclui aqueles aspectos das artes liberais pertencentes à mente, e o quadrivium aqueles aspectos das artes liberais pertencentes à matéria. Lógica, gramática e retórica constituem o trivium. Aritmética, música, geometria e astronomia constituem o quadrivium. Então veja que é tudo de forma direta, mais objetiva possível. A lógica é a arte de pensar, a gramática é a arte de inventar símbolos e combiná-los para expressar pensamento, e a retórica é a arte de comunicar pensamento de uma mente a outra ou de adaptar a linguagem às circunstâncias. Então, muito interessante. Ela é muito didática, os conceitos são apresentados de forma bem objetiva, justamente por estar nesse formato, né, estilo apostila, né, classificações, conceitos, enfim, termos e seus equivalentes das gramáticas. É uma obra que vale a pena adquirir nesse sentido que eu mencionei. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção.